Olá pessoal, vamos fazer mais uma correção de atividade de matemática, aconteceu no dia 27/10, né, com o mesmo assunto do mês, né, que é semelhança de figuras e teorema de Tales, assunto que a gente está vendo no mês de outubro. Então vamos à correção da atividade. Primeira questão, observe esses dois triângulos, as medidas de seus lados estão registradas numericamente. Os ângulos com símbolos iguais mostram que possuem medidas congruentes, sendo assim assinale a opção que contém a afirmativa correta. Antes de nós irmos para as opções, vamos ver o seguinte, né? As opções você vai perceber que eles dizendo se eles são semelhantes ou não. Primeiro, né, ele falou que as medidas dos ângulos, né, que tem traços iguais são congruentes. Que são congruentes? Que são iguais. Então, esse ângulo, ele é igual a esse ângulo, ele é igual a esse, e esse ângulo, ele é igual a esse outro. Então, o critério para que o triângulo seja semelhante é que os ângulos têm que ser congruentes e os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Então, um dos critérios, que é os ângulos congruentes, já está obedecido para que sejam semelhantes. Vamos verificar se os lados correspondentes são proporcionais. Se forem, o triângulo ele é semelhante, tá certo? Então, vamos verificar. Esse 16, quem é o correspondente dele no outro triângulo? Então, 16, ele corresponde ao 8, né? Então, se eu pegar aqui 16 e dividir por 8 dá igual a 2. Essa aqui é a razão de proporcionalidade, certo? Ou seja, os outros lados, né, que forem correspondentes, eles têm que ter a mesma razão de proporcionalidade. Também tem que dar igual a 2. Será que vai dar? Vamos ver. Esse 14 corresponde a quem? 7. Se eu pegar 14 e dividir por 7, dá igual a 2. Também deu o mesmo valor. Por enquanto está sendo semelhante. Agora vamos ver aqui. O 12 corresponde a quem? Sobrou quem? O 6. Se eu pegar 12 dividir por 6, dá igual a 2. Ou seja, os lados, né, os lados correspondentes aqui, que é o 16 com o 8, ele é igual à mesma proporção do 14 com o 7 e do 12 com o 6. Eles têm a mesma razão de proporcionalidade, que é 2, ou seja, os triângulos são semelhantes. Então vamos para os itens. Então, triângulos são semelhantes, né? Vou colocar aqui que eles são semelhantes. Vamos para os itens. Os triângulos não são semelhantes, porque não são equiláteros. Então aqui já descarta o que ele fala que não são e a gente viu que são. Os triângulos não são semelhantes. Já descarta, né? Não é o item B também, porque apesar de seus lados correspondentes serem proporcionais, seus ângulos têm medidas diferentes. Que é errado porque ele fala que na questão, e essa frase é errada, né? Porque na questão ele fala que os ângulos são congruentes. Então descarta também o item B. C. Os triângulos não são semelhantes, porque somente seus ângulos correspondentes são congruentes. Falso também, porque eles, essa palavra aqui, né, eles são semelhantes, então isso aqui está errado. E a gente viu que não é só os lados que são congruentes, né, não só os ângulos são congruentes, né, os lados também são proporcionais. Sobrou apenas o item D, vamos ver. Os triângulos são semelhantes porque seus ângulos correspondentes são congruentes e seus lados correspondentes são proporcionais, que são exatamente os dois critérios para que um triângulo seja congruente, e a gente fazendo aqui os cálculos viu que obedeceu aos dois critérios. Então a alternativa correta é item D, certo? Próxima questão. Na figura a seguir, o segmento BC é paralelo ao segmento B'C'. A medida do lado AB' do triângulo menor é... Então esse AB' é esse valor do x que ele quer saber. E aqui a gente pode muito bem aplicar teorema de Pitágoras, né? Tá fazendo aqui a proporção entre os lados correspondentes, né? As medidas, os segmentos proporcionais, né? Então a gente pode fazer aqui. X está para 12. X sobre 12. Assim como 8 sobre 32. 8 está para 32. Formando uma regra de 3, né? Uma igualdade entre duas proporções, já que essas proporções devem ser iguais. Então vamos multiplicar aqui em x. 32 vezes x, 32x. 8 vezes 12, né? 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Bota o 6, vai 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. Tá 96. Passa o 32 para o outro lado dividindo.
96 dividido por 32 vai dar exatamente 3 centímetros. Então, o valor desse segmento AB', que é o valor do x, corresponde a 3 centímetros. Alternativa correta, item C. Ok? Próxima questão. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é... Então aqui eu tenho um prédio, a sombra dele corresponde a 15 metros. No mesmo instante, um poste que tem 5 metros de altura corresponde a sua sombra corresponde a 3 metros. Eu quero saber qual é a altura do prédio, que eu vou chamar aqui de x, certo? Então essa aqui é a semelhança de figuras, né? Os lados correspondentes, eles são proporcionais, tem medidas proporcionais, né? Então vou fazer aqui uma igualdade entre duas proporções. A altura do prédio, que é x, ela é correspondente à altura do poste, que é 5. Essa proporção formada pelas alturas deve ser igual à proporção formada pelo comprimento das sombras, porque é no mesmo instante, não é isso? A sombra do prédio, porque eu comecei pelo prédio, então vou começar pela sombra do prédio. A sombra do prédio é 15 sobre a sombra do poste, que é 3. Fazendo aqui a multiplicação em x, 3 vezes x, 3x, 5 vezes 15, 75. Pego o 3, passa dividindo, 75 dividido para 3 dá exatamente 25 metros. Então, a altura desse prédio vai ser de 25 metros, alternativa correta, item A. Ok? Próxima questão. As figuras abaixo são trapézios semelhantes. Aí perceba o desenho das figuras, dois trapézios. Então o valor do x é... Uma figura ela está desenhada de uma forma e a outra desenhada de outra, mas são dois trapézios. O que foi que eu fiz? Eu vou pegar esse trapézio maior e girar ele, ficar nesse formato, né? Então aqui fica as medidas, né? X e embaixo 12. E aí nós vamos utilizar a semelhança de figura para calcular o valor do x. Ou seja, fazer a proporção entre os lados correspondentes, não é isso? Então esse x corresponde a quem na figura menor? Ao 2, não é isso? Então fica x sobre 2. Uma proporção é igual à proporção da outra base, né? Essa aqui é a base menor do trapézio. Então as proporções da base menor é igual à proporção da base maior. Quem é quem? 12 sobre 3. Multiplica em x. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 12, 24. Pega o 3, passa dividindo. 24 dividido para 3 vai dar igual a 8. Então o valor do x corresponde a 8. A alternativa correta, item E. Ok? Item E é a resposta correta. Próxima questão. Sabendo que as retas A, B e C são paralelas, calcule o valor de y. Então aqui nós temos o teorema de Tales, né? Um feixe de retas transversais formam sobre as paralelas segmentos proporcionais, né? Ou vice-versa, tanto faz. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse segmento proporcional a esse, o 8 proporcional a 6. Então fica 32 sobre y igual a 8 sobre 6. 8 vezes y, 8y. 32 vezes 6. Vamos fazer aqui. 32 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18, com 1, 19. 192. Pega esse 8, passa dividindo. 192 dividido para 8. Vai dar igual a quanto? Então vamos fazer a divisão. 192 dividido para 8. 19 dividido para 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. 19 menos 16 sobra 3. Baixo 2. 32 dividido para 8, 4. 4 vezes 8, 32. Sobra nada. Então, 192 dividido para 8 dá 24 metros. Esse é o valor do y. 24 metros. Então, essa é a resposta para essa questão. Ok? Próxima. A figura abaixo mostra as sombras de um poste e de um prédio em um mesmo horário do dia. Com essas medidas conhecidas é possível determinar a altura do prédio, cujo valor em metros é. Então eu tenho que descobrir a altura do prédio, que eu vou chamar de x. O
Questão semelhante à questão que a gente já resolveu nessa atividade, não é isso? Então, vou pegar a altura do prédio, que é x, sobre a altura do poste, que é 2. Deve ser igual à proporção da sombra do prédio, que é 2, sobre a sombra do poste, que é 0,5 metros. Multiplicando em x. 0,5 vezes x, 0,5x. 2 vezes 2, 4. Pega o 0,5, passa dividindo. 4 sobre 0,5. Como o número de baixo é o número decimal e o de cima é o número inteiro, para mim tirar essa vírgula de baixo, eu tenho que acrescentar zeros em cima. Como só tem uma casa decimal embaixo, eu vou acrescentar só um zero em cima. Então eu vou tirar essa vírgula daqui, certo? E vou converter ela em zeros lá em cima. Como só tem uma casa decimal, então em cima vai acrescentar um zero. Então fica 40 sobre, embaixo eu vou tirar a vírgula, fica 5. 40 dividido para 5, 8 metros vai ser a altura do prédio. Alternativa correta, item C. Ok? Com isso a gente finaliza mais uma correção de atividade de matemática. Aqui está o link do canal. Acessem, se inscrevam para quem não é inscrito, deixem o like, compartilhem. Deixem também sugestões, críticas, elogios, contribuam da forma que vocês acharem melhor. Um abraço e até a próxima.